Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguimos então com mais uma técnica de integração. Nós tínhamos feito uma pausa para falar um pouco sobre a integral definida e a relação com o cálculo de área. E voltamos então para as técnicas de integração. Então a aula de hoje, a técnica será a substituição trigonométrica. Então este método é bastante utilizado principalmente para determinar a área de círculo ou de uma elipse, né? São dois exemplos aqui que a gente pode utilizar a integração por substituição trigonométrica. Então é bem recorrente neste método que a gente utilize essas identidades trigonométricas, tá? A relação fundamental da trigonometria, e a gente já sabe, né, já vimos em aulas anteriores como obter essas duas expressões aqui, tá? Basta dividir a expressão 1, uma vez você divide por seno ao quadrado e a outra vez divide por cosseno ao quadrado, você obtém essas duas expressões aqui, tá? Então essas formas de recorrência que a gente vai utilizar, elas vão simplificar o cálculo de integral, tá? Por meio de uma substituição, eliminando ali o radical que geralmente aparece na integração, tá? Este método ele também faz uma mudança de variável que precisa ser desfeita depois que a integral for resolvida, tá? Então, lembra que lá na integração por substituição, nós também fazíamos uma mudança de variável e no final você desfazia a mudança. Aqui também, a integração por substituição trigonométrica faz uma mudança de variável e você precisa desfazer essa mudança de variável. Então, nós vamos separar esse estudo em 3 casos, tá? O primeiro deles é quando o integrando contém essa expressão aqui, raiz de ax quadrado mais, de a ao quadrado mais x quadrado. Não necessariamente vai aparecer assim, às vezes pode aparecer sem o radical, tá? Mas geralmente, né, se utiliza mais a expressão, a integração por substituição trigonométrica quando aparece o radical, claro, com este elemento aqui, tá? Ao quadrado mais x ao quadrado. E o a ali pode mudar e o x ali também pode mudar, né? Não fica necessariamente desse jeito. Às vezes os argumentos mudam. A gente vai ver isso nos exemplos, tá? Então, se o integrando contém essa expressão aqui, a substituição adequada para isso é substituir o x por a vezes o tangente θ, tá? E aí a gente já vai ver por que essa substituição é uma substituição interessante para este caso aqui. Bom, se eu faço uma substituição, eu tenho que substituir todas as variáveis que o meu integrando possui com relação àquela variável, né? Então, se eu substituir a variável x, é claro que o dx que aparece na integral, ele também precisa ser substituído. Então, a derivada de x em relação à tangente, em relação ao θ, né, é a secante ao quadrado de θ dθ. Tá? É a derivada de x em relação ao θ, ou seja, eu derivei essa função aqui, que produz essa função que está aqui. Tá? Então, eu vou substituir o x por a tangente θ e o dx por a secante ao quadrado θ dθ, certo? Bom, quando eu vou pegar essa substituição e vou substituir aqui. Eu ainda não tenho o dx aqui porque eu não tenho integral ainda, tá? Mas depois a gente vai substituir no exercício, vai substituir lá na integral, tá? Então, ao quadrado mais x ao quadrado, substituir por a tangente θ. Posso colocar o a ao quadrado em evidência, e aqui eu fiquei com a ao quadrado secante ao quadrado. Extrair a raiz quadrada, isso aqui é a secante θ, a raiz quadrada disso aqui, tá? É claro que quando a gente extrai a raiz aqui, a gente precisa verificar que nós temos o mais ou menos, né? E nesse caso, a gente considerou só o positivo, tá? E tem que verificar aonde que isso acontece, tá? Então, neste caso, isso aqui é válido quando θ está entre menos π meios e π meios, certo? Seguindo, então, depois que definimos o domínio, onde isso aqui é válido, tá? A gente utiliza o triângulo retângulo para verificar o que acontece com essa substituição, tá? Então, perceba que essa substituição pode ser visualizada no triângulo retângulo, pois de 5 segue que. Então, quando você faz essa mudança de variável aqui, você pode dizer que tangente θ é x sobre a, que é o que nós escrevemos aqui, tá?
tangente de θ, a definição é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, se você marcar, né, eu construí o triângulo retângulo, tá? Como sendo o meu θ este ângulo aqui, tá? A gente sempre vai construir o triângulo assim, um triângulo retângulo, e o ângulo θ a gente sempre vai colocar aqui, tá? Então, a tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ó. Veja que eu tenho aqui o cateto oposto sobre cateto adjacente. Portanto, a hipotenusa vai valer raiz quadrada de A ao quadrado mais x ao quadrado, tá? Então, tem que sempre relembrar aqui. E este triângulo retângulo, ele vai ser importante também para a gente desfazer a mudança de variável que a gente faz nos exercícios, ok? Bom, o próximo caso é o caso em que nós temos a ao quadrado menos x ao quadrado. Veja que no anterior nós tínhamos o mais aqui, tá? E continua tendo o radical. A substituição correta aqui é a seno de θ, tá? Mas podia ser também a cosseno de θ. As duas são válidas, tá? As duas, você pode fazer as duas substituições. Então, fazendo x igual a seno de θ, quando você vem aqui e substitui, eu vou ficar com o ao quadrado menos seno ao quadrado, que é o cosseno ao quadrado, e, portanto, eu consigo extrair a raiz, tá? Isso aqui é válido para este domínio aqui. E se o x é a seno de θ, quem que é o dx? Quem que é a derivada de x em relação a θ? É a cosseno de θ, tá? Então, construo o mesmo triângulo retângulo e aí eu faço a marcação. Daqui, como é que eu marco o triângulo retângulo? A partir dessa relação aqui, ó. Eu desenhei o triângulo retângulo e marquei o ângulo θ, só isso. O restante do triângulo eu vou preencher a partir daqui, ó, tá? Então, seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, eu vou olhar cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu marco o x e marco o a. E depois eu vou obter o outro cateto, então, pelo teorema de Pitágoras, tá? Então, a única coisa que eu marco de início, eu só faço o triângulo e faço o ângulo θ. E as relações aqui no triângulo eu vou obter a partir da substituição que eu fiz, adequada aí para cada argumento do integrando, certo? Então, aqui eu só estou colocando, né, o que eu já tinha falado antes, que podia ser duas substituições, a seno θ ou a cosseno θ, tá? Se vocês quiserem refazer esses cálculos aqui para essa nova substituição, eu acho bem interessante, ok? Então, o último caso é ao contrário, ó, x ao quadrado, a variável está na frente, a variável é positiva e o a aqui é negativo, então vai ficar x ao quadrado menos a ao quadrado. E essa substituição aqui, a melhor forma disso ser feito é por meio de x igual a secante θ, tá? Quando você utilizar o dx, a derivada de x em relação a θ é a secante θ tangente θ, bem conhecida da gente já, tá? Então, quando eu fizer essa substituição nessa expressão aqui, eu vou chegar em algo secante ao quadrado menos 1. Secante ao quadrado menos 1, de acordo com aquelas fórmulas de recorrência que eu mostrei para vocês lá em cima, né? Isso aqui é a tangente ao quadrado. Quando eu extraio a raiz, fica a tangente θ, certo? Nesse domínio aqui, tá? E vou novamente construir o triângulo retângulo. Como é que você constrói o triângulo retângulo? Só constrói o triângulo e marca o ângulo θ, sempre no mesmo local, tá? As relações você vai obter de quem? Você vai obter a partir da substituição que você fez. Secante θ é x sobre a. Só que a secante é 1 sobre cosseno, tá? E o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Como está 1 sobre o cosseno, aqui ficou o contrário, tá? Então, é só você marcar, né? Já sei que o cosseno de θ, então o cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, por isso que eu marquei o a aqui e o x aqui, e o outro elemento vem a partir do teorema de Pitágoras, ok, gente? Então, vamos seguir agora para o primeiro exemplo envolvendo aí as substituições, integração por substituição trigonométrica. Então, o primeiro exemplo, veja que o primeiro exemplo não traz radical, tá? Isso pode acontecer, tá? E esse denominador, ele está parecido com uma das formas que a gente viu, tá? Que foi a primeira forma que a gente viu. X ao quadrado mais a ao quadrado, tá? Só que o nosso a ali vale 1, então fica 1 ao quadrado, né? Portanto, o meu a vale 1 nesse caso aqui, ok? E a substituição correta para esse caso é x igual a tangente. Por quê? Porque x igual a tangente vai substituir
por secante, né? Tangente ao quadrado mais 1 vai resultar para mim a secante aqui, tá? Então, vamos substituir, ó, eu tenho que substituir o x, que aí ficou tangente ao quadrado mais 1, só que eu tenho que substituir o dx. Quem que é o dx? É a derivada da tangente, né? Que é secante ao quadrado de θ. Eu vim aqui substituir também, tá? Tangente ao quadrado mais 1 é secante, secante ao quadrado, né? Secante ao quadrado simplifica com secante ao quadrado, nós temos a integral de 1 em relação a θ, que é o próprio θ, tá? Só que a variável que eu te dei no exercício é x, não é θ. Então, você precisa desfazer essa mudança de variável. Então, veja o que você tem na mudança de variável. X igual a tangente θ. Então, se você quer o θ, basta você fazer a função inversa. Quem é a função inversa da tangente, né? É o arco tangente. Então, essa integral para a gente é o arco tangente x, né? Se vocês lembrassem do primeiro dia de aula, vocês já saberiam dizer qual que era essa integral, porque deriva, né, deriva lá das derivadas, né? A derivada do arco tangente é 1 sobre x ao quadrado mais 1, né? O arco tangente x, tá? Então, isso aqui, se você não lembrar, né, que a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 em relação a x é o arco tangente, existe uma outra forma de você fazer, que é por meio de substituição trigonométrica, e a substituição correta é esta aqui, tá? Então, por isso que eu quis fazer esse primeiro exemplo, tá? Para você saber que tem outra forma de resolver isso aqui. Não necessariamente derivando lá das derivadas, mas o resultado vai ser o mesmo, tá? O próximo exemplo, então, já aparece o radical aqui, só que eu não coloquei valor no a, deixei o próprio a. Então, a integral de 1 sobre raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado dx, porque tem que calcular essa integral, o a é maior do que zero. E quando eu tenho x ao quadrado menos a ao quadrado, cai no último caso, no terceiro caso que a gente viu. A substituição correta é x igual a secante θ, por quê? Porque aqui, ó, vai fornecer secante ao quadrado menos 1, que é a tangente ao quadrado, tá? Então, eu já fiz a substituição aqui. Eu geralmente faço esses cálculos aqui fora da integral, mas se você quiser já ir calculando aqui na integral, tudo bem, tá? Só você tem que lembrar que você está operando, integrando, e depois, quando tiver bem simplificado, você vai integrar, tá? Por isso que eu gosto de fazer fora e só colocar aqui, tá? Então, por exemplo, ó, raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado resultou só nisso aqui, ó. Então, eu peguei só isso aqui e substituí aqui, tá? Eu acho melhor fazer fora, mas se vocês acharem melhor ir levando todas essas contas aqui na integral, fiquem à vontade, tá? O dx, então, é a derivada do x em relação a θ, que é a secante θ tangente θ. Toda essa integral com relação a θ. Vejam que eu posso simplificar a tangente com tangente. A com a ficou só a integral da secante. E a integral da secante nós já vimos, né? A gente multiplica em cima e embaixo por secante mais tangente e chama o denominador de u, e o numerador vai ser o nosso du. Faz uma integração por substituição, tá? Só relembrando aqui que a gente viu aí lá no início das aulas sobre integral, tá? Então, vejam que a gente está sempre recorrendo a outras técnicas de integração que a gente já viu até agora, tá? Então, a integral está resolvida, né? No entanto, a gente precisa desfazer a mudança de variável. Eu te dei uma integral em x e não em θ. Então, você precisa desfazer. Você tem uma secante e você tem uma tangente, né? Então, você tem que lembrar, quem que é secante? 1 sobre cosseno. E o cosseno é cateto oposto, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, utilizando essa definição, você sabe que a secante é x sobre a. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Como é que você sabe disso? Você tem que olhar para aquele triângulo retângulo, tá? Eu não desenhei ele aqui novamente, mas pode desenhar ele novamente. É o mesmo triângulo retângulo do caso 3, tá? Então, você pega as informações e substitui para você saber quem que é secante e quem que é tangente, tá? Então, eu vou pegar esses valores aqui e substituir na integral, porque ln da secante mais tangente, eu vou utilizar esses novos valores. Então, substituir, eu tenho a integral agora resolvida na variável x, que foi a variável que eu forneci aí no exercício, tá? O próximo exemplo, então, integral de raiz de x ao quadrado menos 9 sobre x em relação a x.
tá? Esse tipo de integral aqui também é o terceiro caso, 3 secante θ, né? Por que 3? Porque é x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Lembra que este elemento aqui é a ao quadrado. Então, como aqui é 9, 9 é 3 ao quadrado. E aqui é a, não é ao quadrado, é a, né? Então, a secante θ e aqui é 3 ao quadrado, certo? Então, o dx é a derivada do x em relação ao θ. Substituindo a expressão aqui, obtive 3, né? Eu só substituí no radical, tá? Obtive 3 tangente θ. Então, esse radical aqui, eu já vou substituir por 3 tangente θ. O x é 3 secante θ, só que falta o dx. 3 secante vezes tangente dθ. Então, a secante cancela com a secante, tá? Um 3 com um 3, sobrou um outro 3 que está aqui. Tangente com tangente, tangente ao quadrado. A integral da tangente ao quadrado, você pode ou utilizar, a gente utiliza, né, fórmula de recorrência também, né? Lembra quando a gente fazia as integrais de potências de funções trigonométricas? A gente utiliza essa relação, né? Então, tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Por quê? Porque a integral da secante ao quadrado é a tangente, a derivada da tangente é secante ao quadrado, né? E a integral de 1 é o próprio θ, porque a integral é com relação ao θ, o 3 multiplicando os dois aí, tá? Novamente, eu tenho que descobrir quem que é a tangente θ e quem que é o θ, tá? O θ é tranquilo, né? Você faz a função inversa aqui, né? Vai ficar x sobre 3 igual a secante θ. Portanto, o θ é a função inversa da secante, né? O θ vai ser arco secante do argumento x sobre 3. A tangente θ você tem que olhar para o triângulo retângulo, tem que desenhar ele aqui ou olhar lá em cima no caso 3, tá? E adaptar porque o A vale 3 agora, tá? Então, você só substitui este primeiro aqui, né? É 3 vezes a tangente, então o 3 cancela com o 3, sobrou só o radical, menos 3 vezes o arco secante, o θ, né? Que é o que está aqui, ok? Então, resolvido esta última, tá? Mais um exemplo. Agora, tem um x ao quadrado multiplicando o radical. Não tem problema, né? Você tem que observar qual é a forma do radical, que é do tipo a ao quadrado menos x ao quadrado. Ou seja, 4 ao quadrado igual, quer dizer, 4 ao quadrado menos x ao quadrado, tá? Este aqui é o caso que você pode substituir tanto pelo seno quanto pelo cosseno, tá? O a vale 4 e a derivada disso aqui é o que está aqui, tá? Substituindo no radical, eu vou obter, então, 4 cosseno de θ, vou pegar o 4 cosseno de θ, o dx e o x e substituir lá, né? O dx é 4 cosseno de θ, tá aqui. O x ao quadrado, você tem que pegar o x e elevar ao quadrado, então vai ficar 16 seno ao quadrado. E o radical eu já calculei aqui, 4 cosseno θ, tá? Cosseno cancela com cosseno, 4 cancela com o 4, ficou 1 sobre 16, 1 sobre seno ao quadrado. 1 sobre seno ao quadrado é cossecante. E a integral, cossecante ao quadrado, né? A integral da cossecante ao quadrado é menos a cotangente, né? Porque a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. 1 sobre 16 porque estava multiplicando a integral. Você precisa desfazer a mudança de variável, né? Precisa escrever quem que é a cotangente com relação à variável x, né? Cotangente é cosseno sobre o seno, cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha no triângulo retângulo quem é o cateto adjacente e quem que é o cateto oposto. Então, você substitui. Então, o triângulo retângulo sempre tem que estar presente, tá? E aí, você volta para a integral, né? Em x, que foi a integral que eu tinha fornecido para você, tá? Este exemplo aqui é bem interessante, é o último exemplo desta aula, tá? E este exemplo, ele trata sobre o cálculo de área. Então, veja que a gente vai utilizar agora a substituição trigonométrica para encontrar a área de elipse. Lembra que lá no início eu falei que era bem comum utilizar essa técnica de integração para calcular ali a área de regiões como a elipse, por exemplo, tá? Então, eu te dei uma elipse aqui, e o que eu fiz é melhorar um pouco essa expressão aqui, tá? Como eu quero calcular a área,
é interessante eu saber aquela curva, né, que descreve a elipse, é interessante eu saber, né, ela em função de x, né, uma variável em função da outra, né, porque é assim que eu faço para calcular áreas. Lembra que eu tenho que ter y igual a alguma coisa ou x igual a alguma coisa para eu calcular a área do jeito que nós aprendemos aqui, tá? Então, isolando o y ao quadrado, né, eu tenho essa expressão aqui. Aqui eu fiz o MMC, né? E a partir daqui eu extraí a raiz quadrada, tá? Então eu obtive essa expressão que está aqui, mais ou menos b sobre a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Já observa aqui ó, que nós temos um radical do jeito que nós conhecemos, tá? Que é o caso 2 que nós vimos lá em cima, que você pode substituir tanto por seno ou por cosseno, tá? Então, como a elipse é simétrica em relação ao eixo x e o eixo y, a área total, então se você olhar para a elipse, você vai perceber que ela é simétrica em relação ao eixo x e ao eixo y. Então, a área total pode ser obtida multiplicando a área do primeiro quadrante por 4. Né? Como ela é toda simétrica, você calcula a área de um quadrante e multiplica por 4. Né? A parte da elipse do primeiro quadrante é dada por... Então, nós temos aqui o quadrante de... nós temos a parte de cima e tem a parte de baixo. Tá? Então, isso aqui do primeiro quadrante se for de 0 até A, tá? Então, segue que a área limitada pela elipse vai ser dada por quem? De 0 até A, 4 vezes, porque eu estou calculando só do primeiro quadrante, a região que delimita, a função que delimita a área do primeiro quadrante, né, que veio daqui, dx, né? Vou integrar isso aqui em relação a x, tá? Alguns elementos aqui são constantes, o a e o b, eu já puxo aqui para frente da integral e sigo calculando, tá? É aqui que entra a parte da integração por substituição trigonométrica, tá? Lembra que você pode usar o seno ou o cosseno. Eu utilizei o seno, a derivada do x em relação ao θ é a cosseno θ, substituindo, radicando e verifiquei que isso aqui fornece a cosseno de θ, tá? Aqui tem um detalhe a mais, tá? Como você tem uma integral definida, quando você faz a mudança de variável, você precisa mudar os limites de integração também, porque o 0 e o a, eles são limites de integração com relação à variável x e não com relação à variável θ, tá? Então, você precisa fazer essa mudança de variável para você seguir calculando em θ, tá? Então, quando x é igual a 0, veja, nós temos que fazer a mudança para x igual a 0 e para x igual a a. Em quem? Na expressão que você deu aqui, na mudança de variável, né? Se o x vale 0, o θ vale quanto? Vale 0. Seno de 0 é 0, portanto, o θ vale 0. Se o seno de θ é 0, então o θ vale 0, tá? Ou, né, continua dando as voltas ali e vai chegar no mesmo lugar, né? Se o x igual a a, seno de θ vai ser a sobre a, que é igual a 1. Aonde que o seno de θ vale 1? Em π meios. Então, agora eu vou trocar o meu 0 pelo 0, que ficou 0, né? E o meu a vou trocar por π meios. Então, eu volto e substituo tudo na minha integral, tá? A raiz, então, de a ao quadrado menos x ao quadrado é a cosseno, tá aqui, ó, a cosseno. E depois eu tenho o dx. O dx é a cosseno de θ, então eu vim aqui substituir. Então, a minha integral agora, ela está toda em θ, inclusive os limites de integração, tá? Como é uma integral definida, você já vai calcular o valor, você não vai precisar desfazer, né, a mudança de variável. Bom, então, o a e o a aqui, eles multiplicam e vêm aqui para frente, tá? São constantes. Cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado, a gente faz aquela substituição, né? Lembra das integrais das potências de funções trigonométricas. Isso aqui é 1 mais cosseno ao quadrado sobre 2, o 2 eu já coloquei aqui na frente, e aí eu procedo com a integral. A primeira integral aqui é θ, e a segunda integral é uma integração por substituição, tá? Chama u de 2θ, o dθ vai ser 2du, então você tem que completar aí com o 2, né? Tá faltando 2, vai ficar 1 meio aqui na frente. Então, você tem que dividir essas duas integrais aqui, essa soma aqui em duas integrais, e depois aplicar os limites de integração, tá? Quando você fizer isso, o resultado é π vezes a e vezes b, que é a área da elipse, tá? Claro que nós não chegaríamos em um lugar diferente, certo, gente?
Então, aqui tem uma lista de exercício baseado no livro da Diva, tá? E é interessante que vocês façam a lista de exercício. Mas também é muito interessante que vocês refaçam todos os exemplos que estão aqui, tá? Eu coloquei exemplos bem gerais, né? São 5 exemplos e espero que isso ajude vocês. No livro da Diva, vocês também vão encontrar mais exercícios sobre isso, que são diferentes desses que estão aqui, tá? Então, são mais exemplos para vocês compreenderem o conteúdo, tá? E eu aguardo vocês na aula síncrona ou no P-Aluno para a gente conversar sobre essa técnica de integração, se assim for necessário.